Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos para estúdios fotográficos profissionais. E Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento de Photoshop da América Latina. Olá, sejam bem-vindos a mais um PhotoPro TV, trazido até vocês pelo grupo PhotoPro e Photoshop Conference. Eu sou Getulino Pacheco e nesse episódio estarei ensinando como criar cubos de gelo no Photoshop. É isso mesmo, criar cubos de gelo no Photoshop. Uma técnica muito simples usando alguns recursos do Photoshop e também do Illustrator. A primeira coisa que eu preciso ter é esses cubos, como vocês estão vendo aqui. Esses cubos eu consigo criar facilmente utilizando o recurso do Illustrator. Então, para isso eu abro aqui, olha, um quadrado, ok? Aperto Shift para que o quadrado fique certinho. É importante que esse quadrado esteja preenchido somente com o branco, sem contornos. Em seguida, eu vou em Effect, uso o recurso 3D e uso o Extrude e Bevel. Fazendo isso, olha lá, eu ligo o Preview aqui no painel do Extrude. Aqui, Extrude Depth, eu aumento então a profundidade do objeto, conseguindo com isso criar esse cubo. Também trabalho aqui na perspectiva para criar assim, tipo, um ângulo de visão melhor com o cubo. E com isso eu já tenho aqui criado o meu cubo, certo? Legal. Então, com isso eu posso então criar uma outra cópia desse cubo. Então eu posso reduzir esse cubo, aperto Alt e arrasto uma nova cópia. Entro aqui no item Appearance, onde você percebe aqui que tem um FX, que é de efeito. Dou 2 cliques aqui, ele vai voltar na configuração desse 3D. E nesse caso aqui, eu posso mudar a direção desse cubo. Então, agora vocês percebem que eu tenho 2 cubinhos aqui já prontos para ser enviados para o Photoshop. Uma vez feito, então, pronto então os cubos, eu seleciono os 2 cubos, dou um Command C, né, para fazer uma cópia. Volto então ao Photoshop e dou um Command V com a função Pixels ativada. Nesse caso agora eu só ajusto então os cubos aqui no documento e tenho pronto os 2 cubos aqui dentro do Photoshop. Nesse caso eu já tenho aqui 2 cubos que eu já preparei na posição que eu desejo, né, para mim poder criar essa fusão dos cubos, onde eu colocarei esses cubos de gelo dentro de um copo, que é esse copo que vocês estão vendo aqui, olha. Eu já criei aqui até mesmo o splash, né, as gotinhas de água, e minha ideia é colocar esses cubos aqui dentro. Então, começando a trabalhar nos cubos. Um cubo de gelo, na verdade, ele não é tão certinho como vocês estão vendo aqui. Então, você vê que os cantos estão muito duros e retos. Então, para mim poder suavizar esses cantos, eu vou usar essa ferramenta de seleção e vou selecionar essa parte interna aqui, onde estou vendo essas linhas retas. Tá? Uso a seleção, aperto o Shift, com o Shift eu acrescento a seleção, olha lá, nessa outra parte, e com isso então eu tenho os 2 cantos aqui dos cubos selecionados. Agora eu vou até Filter e uso o filtro de desfoque Blur, Gaussian Blur. Com isso eu consigo fazer com que os cantinhos do cubo fiquem suaves, como vocês estão vendo aqui. Em seguida, eu tenho que fazer com que esses cantos que estão duros também, eles fiquem um pouco distorcidos, porque um cubo de gelo, como é formado por água, ele não é tão reto assim. Então é preciso que exista um pouco de deformação nos cantos. Então, para criar essas deformações, eu vou até Filter, entro no item Liquify, ok? E no Liquify eu vou usar essa primeira ferramenta e vou criar aqui, olha, pequenas distorções, né? Para fazer com que o cubo não fique tão certinho. E com isso eu consigo criar então essas distorções, ficando um pouquinho mais interessante o meu cubinho de gelo. Feito isso eu vou dar OK. E em seguida eu vou começar a escurecer alguns pontos aqui para criar tipo algumas profundidades, alguns relevos sobre a superfície do cubo de gelo. Então para isso eu uso a ferramenta Burn. Com o tom médio eu vou aumentar aqui o brush. O brush pode ser aumentado pelo colchete da direita ou colchete da esquerda. E em seguida eu vou passando e escurecendo algumas partes aqui, criando assim profundidade sobre a superfície do cubo. Então com isso, olha lá, eu estou criando aqui as profundidades do cubo de gelo. Uma vez que eu já tenho então essas profundidades, né, editadas aqui sobre o cubo,
Eu vou agora até Filter, eu uso uma opção artística chamada Plastic Warp. Com isso, vocês percebem que aqui ele já ganhou tipo um brilho, né? Ganhou tipo uma textura plástica e tudo mais. Já começou a ficar interessante, então, o meu cubo de gelo, né? Já começou a entrar mais numa característica orgânica. Daqui a pouco estamos de volta. E aí, vamos continuar então o nosso cubo de gelo? No passo anterior, eu cheguei nesse resultado. Vocês viram que eu apliquei o filtro Plastic Warp e consegui então esse resultado que vocês estão vendo, ok? Aperto a tecla OK. E agora, após ter feito isso, eu volto novamente em Filter e vou aplicar sobre esse efeito um outro efeito. Só que agora eu venho aqui no item Sketch e uso o item Clone. Esse item Clone vai colocar ainda outras distorções, e essas distorções aqui, que distorções para fazer metal, efeito de metal, sobre o efeito de plástico, vai dar a impressão que isso aqui agora é um efeito líquido. Notem que você tem aqui, olha lá, uns brilhos interessantes, onde eu posso controlar o smoothing, os detalhes e tudo mais. Então você consegue um efeito bem interessante já, como se fosse mesmo o gelo. Daí eu já dou OK. Mas mesmo assim, ficou um tanto que escuro o efeito, né? Até parece que o gelo foi feito com água suja, né? Então, nós queremos um efeito mais cristalino, um efeito mais limpo. Então, antes de você fazer qualquer função dentro do Photoshop, uma outra função qualquer, você vai até Edit e entra numa opção chamada Feed Chrome. Por quê? Eu vou conseguir abrir esse painel chamado Feed, onde eu tenho aqui um Blend Mode. Então, nesse Blend Mode eu posso voltar algumas informações, como por exemplo, nesse caso eu vou colocar o item Vivid Light. Com isso, perceba que eu consigo deixar então essa opção mais limpa, mais transparente, do jeito que eu estou querendo. Eu tirei aquele efeito escuro, né, e consegui um efeito mais cristalino, um efeito mais brilhante sobre as pedras de gelo, como eu estava querendo. Bom, feito isso, agora eu vou arrastar esses cubos no meu arquivo do copo. Olha lá, nota que eu já tenho aqui, né, o copo na posição que eu preparei. Vou acertar os cubos aqui embaixo do splash, certo? E agora eu tenho que fazer o seguinte, criar o ambiente, né? Porque o copo está no ambiente mais escuro, as pedras de gelo elas ficaram, apesar dos brilhos, elas ficaram um tanto que claras. Então, nesse caso, eu vou até Image, Ajuste e posso usar Curves ou Levels. Nesse caso, eu vou usar Curves. Eu vou escurecer um pouquinho lá o contraste. E com isso eu consigo um contraste mais interessante. Assim fica bem mais próximo dos brilhos do splash, assim também como o vidro do copo e tudo mais. Mas ainda existe muita luz em volta desses cubos de gelo. Então eu posso dar 2 cliques no layer onde estão os cubos e usar a opção, por exemplo, chamada Inner Glow. Então isso vai criar um halo interno, né, em volta dos cubos de gelo, e eu posso estar substituindo essa cor por um tom mais escuro, né? Nesse caso aqui, vou escurecer um pouquinho e coloco dentro do Blend Mode a função Multiply. Olha lá. Com isso perceba que quando eu aumento o Size, note lá que as bordas aqui em volta do cubo, elas começam a ficar escuras. Olha lá, e com isso então eu tenho uma opacidade interessante e faço com que isso aqui acabe ficando com uma característica bem sombreada dentro do copo. Falta fazer uma máscara aqui em cima, que vocês percebem que o splash está caindo, né? Então eu tenho que criar uma máscara aqui sobre o gelo para fazer uma fusão, né, desse líquido com esse cubo de gelo. Então para isso eu dou 2 cliques aqui e ativo aqui, ó, Layer Mask Hide Effects, ou seja,
como eu estou no Layer Style, eu vou criar uma máscara de transparência. Então, para que o efeito de máscara possa ser usado sobre a máscara de transparência, é necessário que você ative esse item dentro do Layer Style. Então, agora eu crio a máscara de transparência, ok? Pego um gradiente preenchido com preto e branco, certo? E faço, então, a mesclagem aqui do gelo com o líquido. Lá. Perceba lá que, então, agora eu já consegui fazer a fusão do líquido com o gelo. E aqui eu tenho concluído, então, a ilustração dos cubos de gelo dentro do copo de água. Vocês gostaram? Legal, não é? Para você interagir com o nosso conteúdo, podcast@fotopro.com.br ou pelo meu Twitter. Até a próxima dica.